E quem seria esse Emanuel, esse Deus conosco, essa criança ali que não saberia, que nem teria crescido ainda quando essa ameaça desapareceu para a casa de Judá? Existem basicamente três hipóteses históricas sobre quem seria esse Emanuel. A primeira hipótese é que é a jovem grávida da corte de Acás, né, que poderia ser conhecida pelo público e que não é mencionada ali no texto. Uma jovem da corte de Acás, do rei de Judá. Uma segunda hipótese é que esse Emanuel poderia ser o filho de Isaías, que é mencionado logo de mais à frente ali desse texto de Isaías, está em Isaías capítulo 8, versos 3 e 4. Pode ser que seja esse. E uma terceira hipótese, só que é uma hipótese minoritária, ela não é assim tão bem fundamentada, que seria Ezequias, o filho do rei Acás. Ele começou a reinar em 716, quando tinha 25 anos de idade, segundo o que nós encontramos em 2 Reis, capítulo 18, verso 2. Só que o problema de nós identificarmos esse Emanuel com Ezequias é porque no oráculo ali da Almá, ele seria, no caso, uma criança com 7, 8 anos de idade já. Então é mais provável que essa jovem que dará à luz um filho, que servirá de sinal para o rei Acás, seja ou uma jovem da corte de Acás, ali alguém que ele conhecia, ou o próprio filho de Isaías, é o mais provável. Mas de uma perspectiva histórica em relação ao significado dessa profecia da Almá aqui de Isaías capítulo 7, verso 14, ela simplesmente não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, se nós observarmos de uma perspectiva histórica. Para a teologia cristã se faz esse tipo de reinterpretação. Mas para a perspectiva da leitura histórica, que é o contexto primário, o contexto original por qual esse texto foi escrito, não tem nada a ver com Jesus. É que o que acontecia é que os cristãos primitivos, eles faziam leituras daquilo que eles encontravam na Septuaginta e tentavam aproximar essas leituras, embora não levando em consideração o contexto histórico ali do que estava sendo desenvolvido, de certa forma, sem se importar com isso, mas para tentar ali aplicar a história de Jesus. Era uma leitura muito comum esse tipo de releitura, né, que os cristãos primitivos faziam. Por exemplo, se nós ainda utilizarmos o Evangelho de Mateus, uma outra releitura que ele faz de um texto antigo, pertencendo à Bíblia hebraica, a Bíblia judaica, mas na versão Septuaginta, que está fazendo referência originalmente a uma coisa, mas que eles aplicam a Jesus, sem se preocupar com esse contexto do que o texto quer dizer. Que é, por exemplo, Mateus capítulo 2, versos 14 a 15, que tem uma releitura nesse sentido também, que diz o seguinte, esse texto aqui de Mateus. Ele, no caso José, né, o pai de Jesus, se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Que é claro que um texto de Mateus que faz referência ao livro do profeta Oséias, especialmente lá no capítulo 11, verso 1, que é um livro que a maior parte dele ali ele foi composto no século VIII antes da Era Comum. Então nós estamos por volta dos anos 800, 750 antes da Era Comum. Mas nesse caso aqui de Oséias, assim como acontece também com Almá, ali de Isaías 7,14, se nós observarmos o contexto do que está falando o profeta, também não tem nada a ver com Jesus. Por exemplo, vamos ver aqui o que diz Oséias, capítulo 11, a partir do verso 1, para se entender o que significa isso do Egito chamei meu filho. O que o profeta quer dizer com isso? Diz o seguinte, a partir do verso 1. Quando Israel era um menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Eles sacrificavam aos Baals e queimavam incenso aos ídolos. Fui eu, contudo, que ensinou Efraim a caminhar. Eu os tomei em meus braços, mas não reconheceram que eu cuidava deles. Com vínculos humanos, eu os atraía. Com laços de amor, eu era para eles como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Eu me inclinava para ele e o alimentava. Ele não voltará à terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei, uma vez que recusam a converter-se. A espada devastará as suas cidades, aniquilará os seus ferrolhos e devorará por causa dos seus planos. Então, no contexto original de Oséias, capítulo 11, ele está falando aqui, o profeta, do próprio Israel, o povo de Israel, que Deus teria chamado do Egito. Não faz nenhuma referência a Jesus, que nasceria ali 800 anos depois dessa profecia. Mas é uma releitura cristã posterior que eles faziam, embora totalmente descontextualizada do sentido original do texto,
mas que para os cristãos primitivos faziam sentido. Era assim que eles faziam. Eles pegavam textos do Antigo Testamento para tentar encaixar com Jesus, mas sem uma preocupação com o contexto do que o texto está se referindo. E o mesmo acontece aqui também com Oséias, assim como aconteceu ali com Isaías.